aqui o nosso diretor Nunes tem agenda e saiu de uma reunião, tá? Estava precisando voltar lá para ela. Então, nós fizemos uma reunião aqui no CIESP, na Unicamp, CIESP, e nós chegamos a algumas proposituras, apesar de não ter isso daí. Então, só vou passar rapidamente. Bom, então aí são propostas, como eu falei, surgiram da conversa entre a Unicamp e o CIESP. E dentro das linhas que nós elencamos, algumas coisas, uma das coisas que preocupou o setor produtivo é essa questão do incentivo fiscal. Então, e isso está previsto na Lei 2013, a parte do incentivo fiscal. Então, uma proposta que a gente está trazendo é fazer a desoneração tributária a quem, no setor produtivo, efetivo e comprovadamente destinar reciclados a cooperativas cadastradas na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas. Então, um dos primeiros pontos é fazer, já que a indústria é responsável pela logística reversa, e já que há um incentivo de, inclusive, fazer o crescimento das cooperativas, e a legislação permite, então, que a prefeitura desonere, de alguma forma, o setor que fizer isso, através do ISS, do IPTU, da conta de água, coisa do tipo. Fazer uma integração dos programas do Plano Municipal de Gestão dos programas do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos com os programas de logística reversa. Aí cito alguns exemplos, né? Tipologia dos resíduos, o reuso, a reciclagem, a destinação para tratamento especializado, classes 1 e 2A, transporte, sistema de transbordo, os ecopontos. São alguns exemplos que eu estou colocando, que nós colocamos na conversa conjunta. Na questão da educação ambiental, também a gente coloca que é importante integrar as escolas municipais com os programas desenvolvidos no Sistema S, SEBRAE, SENAI, SESI, SESC. São programas já consolidados de educação normal, que podem, inclusive, participar com a participação do setor produtivo, financiar programas específicos dentro desse setor e que vão fazer a integração com a escola municipal, entrando aí na questão de formação dos educadores e tudo mais. E aí entra de novo a questão da logística reversa, alinhada, obviamente, ao programa de incentivo fiscal. Integração regional, né, das administrações regionais e distritos de Campinas, quanto aos ecopontos locais de transbordos. Então, fazer como vai ser, onde vai ser, entender direitinho o que é esse processo. Incentivar e patrocinar o associativismo e cooperativismo, mais especificamente no que tange a qualificação, formação profissional específica, para o tratamento dos resíduos industriais adequadamente. Isso vai ficar claro no item seguinte, que é estruturar, com o apoio do setor produtivo, unidades de reaproveitamento e industrialização como garantia de destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos e ou industriais, modelo de tratamento dos efluentes. Então, juntando o item 5 e o item 6, formar os trabalhadores cooperativas, industriais, assim como hoje a indústria, o setor produtivo tem tratamento de efluentes líquidos, e normalmente isso daí é feito na própria planta, os resíduos sólidos podem ser tratados em plantas separadas através de cooperativas industriais que vão fazer esse trabalho. Então, o modelo, para se ter ideia, o tratamento de resíduos sólidos
é o mesmo foco do tratamento de efluentes líquidos, só que segregado na parte. E, obviamente, garantir, e aí, pelas pautas já estão sendo feitas, garantir um marco legal com a participação da sociedade, indústria, comércio e cooperativas. Então, basicamente, o que a gente tinha que falar é isso aqui. Eu só tenho uma questão, em termos de propostas, né, depois eu posso mandar isso aqui para vocês. Depois eu passo essa pendrive. Eu não concordo muito com a história de a gente não ter feito a lição de casa, não. Dia 25 de setembro de 2010, 23 dias depois do plano, 23 dias não, um mês e 23 dias depois do plano, a Associação das Cooperativas fez um seminário aqui em Campinas para discutir o plano de gestão, o plano nacional, envolvendo todas as cooperativas, com o objetivo de se discutir o foco que isso traria. Em outubro, acho que dia 15 de outubro ou por aí, o CIESP fez uma apresentação, uma discussão equivalente para fazer a discussão de como isso daí. Nós estamos há 2 anos fazendo, itinerante por todo o estado, palestra sobre o. Então, nós vamos ver a nossa lição. A questão da lição do cara não é uma crítica, tá certo? Eu sei que existem esforços isolados. O que eu coloco é que tem que ser em conjunto. Exatamente. Não, a verdade é que quem não fez a lição de casa foi o governo público em geral. A nível nacional. Essa é a grande verdade. Tem muita gente pensando no assunto. Claro, aqui até tem um problema político, todo envolvido, aí nós podemos parar. Mas isso é um problema nacional. É nacional. Isso não está sendo feito a nível do Brasil, nada. Nada. Está tudo sendo feito de afogadilho, como o Rafael falou. Que bom, né? O que é interessante ressaltar é o seguinte, ainda assim, e continuando a fazer o dever de casa, e por ter uma estrutura até diferenciada no setor privado, ele se posiciona de forma a estruturar o que seriam preposições para essa política de gestão integrada. O plano já é para integrar as ideias dos setores que estão naturalmente cada um na sua área. Então, o objetivo aqui, eu não quero ficar fazendo meio termo com ninguém, não quero julgar. Tem sido minha fala lá no Condema, com todos os outros conselheiros aqui como exemplo, né? Os meus pares do setor da indústria da construção, os colegas representantes da CIESP lá. A gente, é um outro momento, né? Nós estamos num momento pensando em Campinas de uma forma geral. Está atrasado? Tá. Teve problema? Teve. Bom, se vocês estão lá desenvolvendo um trabalho, e é responsabilidade do departamento de vocês, e Guilherme, vou dirigir a você, né, como coordenador, o papel nosso aqui é justamente o quê? Buscar o respaldo do que vocês têm como proposta de plano para que a gente possa integrar. A gente está fazendo o inverso, né? Tem feito o inverso, lá no Condema, as cooperativas e agora a CIESP e a Vicam, que o Sinduscom já fez também. Nós estamos novamente apresentando alguns pontos, e são poucos pontos dentro de um plano muito mais amplo e abrangente. Contudo, a gente apresentou os pontos que estão mais ligados diretamente a programas que a indústria, de uma forma geral, já se estruturou. Ela já tem programa, tem projeto e tem até orçamento interno para isso. A nossa ideia é compartilhar. Quando a gente fala dos incentivos fiscais, é no sentido, inclusive, da gente poder ampliar isso. E, principalmente, na fala do Dr. Nunes, que colocou que existe a indústria de grande porte, ela consegue ter um orçamento de planejamento direcionado para certas questões. Mas o pequeno produtor, ele tem uma dificuldade muito grande. Porém, o setor assume a responsabilidade de buscar uma política setorial para um acordo setorial e a gente tem um marco regulatório que permita incluir essa pequena indústria, porque o governo fez um incentivo de inclusive criar o pequeno empreendedor. Eu vou lá hoje na prefeitura e vou lá e saio lá como empreendedor individual, né? Voltou atrás, é uma legislação que antes existia dessa maneira. Então, se você cria pequenos empreendedores trabalhando, mas que vão acabar gerando isso, e eles não têm competência, instrução, informação e recurso financeiro para proceder à logística reversa da forma como
é exigência legal. Então você também não pode jogar uma legislação em cima da população e da sociedade sem você ter uma estruturação para que ela seja cumprida. Isso não é justo com a sociedade. Então qual que é o nosso papel aqui? Não quero fazer minha opinião pessoal, por favor, seja como conselheiro, até como empresário também. Acredito que todos nós, a intenção nossa é contribuir para que vocês possam ter efetivamente um plano minimamente razoável, mesmo que ele seja um plano básico e não seja um plano definitivo, e ele vai estar atrelado ao plano diretor e aos programas do Comitê de Resíduos, que vai discutir os marcos legais, vai discutir a legislação e decretos que vão estar incidindo sobre esse plano de gestão de resíduos, e aí sim, ele vai passar lá, né, presidente, pelo CONDEMA, com os seus anexos, conforme vocês estão elaborando, para que daí a gente faça uma votação tendo noção exata do que compõe essa proposta, e aí finalizarmos com algumas preposituras que sejam importantes, e se define daí a aprovação de uma forma ampla dele, para que ele seja publicado, seja disponível, e aí nem acaba, né? Aí é que começa o trabalho de vocês integrarem uma ação conjunta, seja conosco da indústria, seja com as cooperativas, para a gente efetivar os programas, né? Isso na Câmara de Vereadores, com aprovação de projetos e programas e orçamento, para a gente poder implementar isso, não acontecer igual aconteceu, perdeu-se 3 milhões aí de cooperativa, porque o município não tinha preparado a contrapartida, o governo não libera. Então, são situações do administrativo, e eu não quero mais discutir a administração passada, para mim não interessa. Esses caras, o Ministério Público já pegou, o cara já está respondendo processo, já estão pedindo dinheiro de volta, está aí o Maluf como outro exemplo. Nós não queremos discutir isso aqui, o que a gente quer discutir é a efetividade técnica do que vocês estão propondo. Então fica o compromisso de vocês vão propor hoje à tarde, botar a público o que vocês têm, né? Então, tem um convite já do CONDEMA para que vocês possam estar indo lá. Nós, do setor privado, vamos estar lá com os nossos representantes e com toda a nossa contribuição muito mais detalhada, que a gente tem muita coisa feita aí de estudo aí, são anos de trabalho, com conhecimento e subsídio técnico, né? E esse é o objetivo, né? E acho que é o papel também de todo cidadão e todos os colegas que estão vindo aqui participar, sejam conselheiros ou o que for. Não queremos fazer a crítica nossa, no sentido de que vocês efetivem e apresentem o plano para nós, então, até hoje à tarde. E na próxima semana, antes de seguir para o dia 2 de lá, a gente tenha minimamente elencado os tópicos que possam estar depois agregando os itens importantes de regulamentação do projeto, do plano integrado. Só uma dúvida que eu tenho. O plano de gerenciamento, vocês têm prazo também para integrar ou não? Nós estamos cumprindo, porque o plano de gerenciamento de resíduos da indústria, do setor privado, ele tem... específico da política nacional. Ele tem prazos, tem um prazo, o prazo já está em efetivação, já foi, e aí foi estabelecido um cronograma de atividades. O setor privado fez um acordo com o Ministério do Meio Ambiente, e dependendo de cada área do setor, existe um cronograma com o cumprimento das fases do papel da indústria na logística reversa. Por quê? Porque você tem uma grande indústria que ela tem potencial de ir lá e estruturar o sistema de gestão dela para poder atender, né? Mas ela ainda depende também do poder público para poder alcançar lá no final. Esse negócio de edição de casa, realmente o poder municipal aqui, Campinas, às vezes deixa de fazer a adição de casa. Só que na política nacional, também fala lá que o governo federal vai fazer o plano nacional de resíduos, que é o plano de referência. E eles iam soltar esse plano nacional agora, mês passado. E eu fiquei sabendo que eles vão soltar só em dezembro. Então veja, as prefeituras estão fazendo plano locais sem ter as metas nacionais de referência.
Então, a lição de casa... Mas eu disse que era a nível nacional. É que aqui se justifica pelo problema político. Então, essa integração, principalmente integrar um plano de gestão, um plano de gerenciamento, é fundamental. A gente tem que também saber o que vocês estão pensando. Não só vocês saber o que a gente está pensando, mas a gente também tem que saber até para poder falar. Nas câmaras técnicas de debate em Brasília, seja do setor da construção, o senhor vai... Eu preciso sair, cara. Por favor. Eu tenho muito compromisso agora desde meio com o Josmar Capão, o diretor de desenvolvimento da prefeitura, e vou ter que sair. Mas eu só queria dizer que é muito bom, acho que o resultado aqui é muito bom, acho que a gente tem que... eu sinto, eu entendo a angústia do técnico, e eu sou um técnico também, às vezes eu fico angustiado com isso, mas é indissociável a atividade pública da atividade política, é indissociável. Então eu vou ter que ter essa paciência de ouvir, de discutir, para que as coisas realmente amanhã não voltem tudo para trás, como aconteceu com várias... Aqui em Campinas foi notório o que aconteceu aqui, se atropelou algumas coisas e no fim depois o Ministério Público atuou em cima, retornou tudo para o marco zero. Então a gente tem que realmente esgotar o assunto, discutir, todos os setores colaborarem com boa vontade, com o sentido de criar uma lei de resíduos sólidos aqui dentro do município que seja factível, que seja viável, que possa ser executada e que todos os setores sejam contemplados, estejam de acordo. Então, a gente vai ter que, apesar da angústia, que eu fico mais desesperado que você, dá um desespero com essa situação, a gente tem que ter essa paciência de ouvir, de discutir, para que não haja depois nenhum contraponto lá para frente que faça a gente retornar para o início do caminho. Ok? Obrigado a todos e o CIESP, como disse, está à disposição para colaborar da melhor forma possível e sempre aberto a toda a discussão. Obrigado e bom final de reunião para vocês. Desculpa aí. Então, Alexandre, voltando, só para a gente poder dar um ponto aí, para se estender muito aqui também em discussão política. Você tem o governo federal, a estratégia toda foi o seguinte: quando eu falei da informatização, não sei o nome do senhor lá, ela é justamente no sentido da gente criar um inventário, porque o grande problema de se debater a questão, falando de resíduos, objetivamente, é você conseguir ter o subsídio exato de como está essa situação de resíduos em cada órgão do Estado brasileiro, em cada cidade, em cada município, em cada realidade da indústria, de cada setor. Então você tem em São Paulo, nós mesmos, a Ciesp, por exemplo, a Federação da Indústria de São Paulo, Fiesp, ele tem dentro do estado de São Paulo realidades diferentes de acordo com as regiões administrativas, em razão do tipo de indústria que existe em cada região. Então, o governo federal ele estabeleceu o Plano Nacional de Resíduos, no sentido, a Política Nacional de Resíduos e com o Plano Nacional, no sentido, e provocou os municípios a desenvolver o Plano de Gestão Integrada local, num primeiro momento, para ele poder ter uma informação um pouco mais ampla do que seria a realidade de cada município. Então, é um caminho inverso que nós estamos fazendo. Existe um erro geral. Então, a gente tem as nossas culpas, cada setor tem a sua culpa, o setor público regional tem a sua culpa, o federal também tem. Mas a sociedade democrática é essa, né? O que a gente tem que fazer é o quê? Todo mundo tem culpa e quem dança é a sociedade. A sociedade de uma forma geral, né? Porque não é só o cidadão e não é só a população, né? Eu, como empresário, por exemplo, fico muito triste de pagar imposto e eu mesmo, se precisar, eu tenho que pagar hospital privado para mim poder levar minha família. Então isso aí atinge todo mundo. O cara pode ser milionário, ele vai gastar mais também, né? É muito relativo isso. A questão é a gente ser proativos. Bom, hoje à tarde a gente tem de você, aí está algumas sugestões, são algumas sugestões, né? E hoje à tarde a gente tem a publicação do material que vocês alegam estar aí finalizando para uma primeira apresentação. Como sugestão, a gente abriria o seguinte: segunda-feira já é dia 30, né? E você, aí a gente teria segunda e terça-feira para poder vocês apresentarem isso de uma forma aonde a sociedade possa, inclusive com o lema, estar
contribuindo ainda com mais alguma coisa. A gente, vamos dizer assim, fazer um pente fino. Eu faço a sugestão novamente, como aconteceu em São Paulo. Foi trazido o plano para o fórum dentro do CADES, que é o conselho. Não só foram convidados os conselheiros dos setores, foram convidados também alguns representantes da sociedade aí que queriam trazer alguma contribuição. Acredito que mais uma vez fica o fórum do Condema como um local ideal para que vocês façam duas apresentações. Uma, onde vocês apresentem o que vocês estão trazendo com as contribuições que já chegaram. A gente faz uma primeira reunião onde se faz uma triagem lá e mais algumas contribuições. E no outro dia, finaliza-se com uma extraordinária, aí o presidente viu o formato, né, que é ideal. Faz uma reunião onde todo mundo tem a possibilidade, inclusive, de fazer uma última prepositura e a gente aprova, pelo menos, o plano básico que vai ser encaminhado com as contingências daí, Rafael, de que toda a efetivação dos programas que vão estar ainda sendo desenvolvidos aí vão estar sujeitos à aprovação nessa comissão tripartite de resíduos do município, da qual aí a gente define como se formata a composição dela. Eu acho que a forma mais participativa, mais clara e honesta de fazer as coisas, dado o tempo que nós temos aí a realidade. Eu não vou ficar, essa é a minha opinião, né? Eu posso pegar só dar uma parte, Alexandre, eu me comprometo ainda hoje, na parte da tarde, verificar com o secretário, porque ele, inclusive, em nome dele, peço desculpa saber a ausência dele, porque ele assumiu um compromisso com o prefeito Escamão logo cedinho hoje, então ele não pode vir aqui hoje. Mas eu vou estar levando para ele o resultado dessa reunião nossa, vou estar, inclusive, discutindo o que está sendo colocado agora na parte da tarde, antes de ser colocado, agora na hora do almoço, tem que sair daqui agora para pegar e dar a complementação no grupo que está desenvolvendo, que está aguardando nosso retorno para lá, que eu falei que em torno de 10 horas eu queria estar retornando. Inclusive, acho que é prudente a gente até o final do dia estar trocando e-mails para poder pegar e verificar essa agenda, porque pode até ser que seja na própria prefeitura, no Salão Vermelho, no próprio Condema, ou até o prefeito mesmo queira efetivamente ser, ou saber quem vai fechar esse plano. Né? Por isso que nós propusemos na última reunião, lá no Salão Vermelho, que fosse feito justamente o que o Carlos estava levantando agora, no dia 30. E aí o secretário falou que hoje está sendo colocado à disposição, mas eu coloquei lá que no dia 30, no máximo dia 30, isso tivesse exposto disponível para a gente analisar, e no máximo dia 31 que pudesse fazer esse fechamento. Eu estou fazendo, tem duas reuniões para efetivar ela na segunda e terça-feira, eu vou ter que consultar para verificar a possibilidade de Hoje vai ter apresentação do que hoje à tarde? Hoje até eles vão publicar o plano que eles... Publicar onde? Na internet, no site da prefeitura. Hoje vai ser publicado? A gente também está aguardando ansiosamente. Mas vai ser publicado, Egberto? Ele disse que precisa da... a gente para pegar e formatar, quem está trabalhando faz desde... Então, estou te perguntando se vai ser publicado. Sim, vai estar. A nossa pretensão já vai estar no site da prefeitura, hein? Após 14 horas, esteja disponibilizado já no site da página da prefeitura. O importante, Egberto, assim, publique até onde vocês chegaram. Por isso que é importante fazer a reunião. Não, é fundamental. Vocês se isentam, a partir do momento que vocês levam o Condema e a gente participa, vocês se isentam de depois... A nossa presença aqui é na maior das boas vontades de ter a contribuição, a contrapartida dessa reciprocidade. Senão a gente vai estar falando só palavras ao ar, não é essa a nossa cultura aqui. É isso aí, Gilberto, que nós temos sentido, inclusive na fala do Alexandre, quando ele a prefeitura reconheceu, né, essa necessidade de pagar pelos serviços das cooperativas, quando eu lá em janeiro fiz essa cobrança, que havia a possibilidade, já estava se discutindo um novo contrato do lixo, que se tirasse a questão dos recicláveis do edital e se contratasse direto as cooperativas. Houve alguns contrapontos, houve algumas